A lei e seu funcionamento. O mundo e tudo nele é a consciência do homem condicionada e objetivada. A consciência é a causa tanto como a substância do mundo. Então é a consciência a quem teremos de nos dirigirmos se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e o modo de funcionamento desta lei você consiga tudo o que desejar na vida. Armado como conhecimento de como funciona esta lei, você pode criar e manter um mundo ideal. A consciência é a única e una realidade, não figurativamente, mas realmente. Para explicar mais claramente, esta realidade pode ser com licença. Um fluxo consciente que é dividido em duas partes, o subconsciente. Para operar com inteligência a lei da consciência é necessário entender a relação entre o consciente e subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo, o subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente é o reino do efeito, o subconsciente é o reino da causa. Estes aspectos são as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é masculino, o subconsciente é feminino. O consciente ideias e imprime ideias no subconsciente, o subconsciente recebe ideias e dá forma e expressão. Por esta lei primeiro conceber uma ideia e, em seguida, imprimir a ideia concebida no subconsciente. Todas as coisas evoluem a partir da consciência, e não há nada feito que seja sem isso sequência. O consciente imprime no subconsciente enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso. O subconsciente não gera ideias, mas aceita que a mente consciente sente como verdadeiras e de forma que apenas o subconsciência conhece, objetiva como ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir e sua liberdade de escolher a ideia que acalenta, o homem tem controle sobre sua criação. O mecanismo de criação está oculto na mesma profundidade do subconsciente. O aspecto feminino ou a matriz da criação. O subconsciente transcende a razão e é independente da indução. Ele inclui um sentimento como um fato de existir dentro de si e sobre este artigo passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo executa seu curso como sentimento e termina em uma vontade de agir. Ideias são impressas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente até que é sentida, mas depois que ela é sentida, seja boa, ruim ou indiferente, deve ser expresso. Sentimento é o primeiro e único meio através do qual ideias são transmitidas ao subconsciente. Portanto, o homem que não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir no subconsciente estados indesejáveis. Por controlar os sentimentos não quero dizer suprimir ou eliminar sentimentos, mas sim se disciplinar, imaginar e abrigar apenas tais sem estímulos que contribuem para a sua felicidade. O controle dos sentimentos é muito importante para uma vida plena e feliz. Nunca abrigue um sentimento indesejado ou apoie qualquer prejuízo, de maneira alguma. Não se concentre em suas imperfeições ou as dos outros. Assim fazendo, você imprime o subconsciente com essas limitações. O que você não quer que lhe faça, não sinta que lhe faça a você ou aos outros. Esta é a lei completa para uma vida plena e feliz. O resto é conversa. Cada sentimento faz uma impressão subconsciente que deve ser expressa, a menos que ele seja compensado por um forte sentimento de natureza oposta. De dois sentimentos, aquele que dominar é expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte que serei saudável. Sentir que serei é confessar que não sou, eu sou é mais forte que eu não sou. O que você sente que é sempre domina sobre o que você sente que gostaria de ser, portanto, para a realização do desejo ele deve sentir-se como um estado que é mais do que um estado que não é. O sentimento é o segredo. O sentimento antecede a manifestação, ele é a base na qual repousa hoje licenciatura. Tenha cuidado com seus estados de humor e sentimentos, porque há uma conexão inquebrável entre seus sentimentos e seu mundo visível. Seu corpo é um filtro emocional e apoia as marcas inconfundíveis de suas emoções dominantes.
Os distúrbios perturbadores, especialmente emoções reprimidas, são a causa de todas as doenças. Sentir intensamente sobre algo errado, sem verbalizar ou expressar esse sentimento, é o início de doenças no corpo e no ambiente. Não abrigue o sentimento de remorso ou fracasso porque é reembolsado. Ou o desenvolvimento de seu objetivo resulta na doença. Pense, sentindo só no estado que você deseja realizar. Sentir uma realidade do estado procurador e viver e agir desde essa é a forma de todos os milagres aparentes. Todas as mudanças de expressão são trazidas através da mudança de sentimento. Uma mudança sem sentimento é uma mudança no destino. Toda a criação no domínio ocorre do subconsciente. O que você deve adquirir, então, é um controle reflexo do funcionamento do subconsciente, ou seja, o controle de suas ideias e sentimentos. Azar ou acidente não são responsáveis por coisas que ocorrerá, nem a predestinação é autora de sua fortuna ou seu infortúnio. Como é sua subconsciência determinará as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo, é impessoal e não respeita as pessoas. O subconsciente não está preocupado com a verdade ou a falsidade de seu sentimento. Sempre aceita como verdade o que você sente como verdadeiro. O sentimento é o consentimento do subconsciente da verdade do que é reitor verdadeiro. Por esta qualidade do subconsciente nada é impossível para o homem. O que seja que a mente de um homem pode conceber e sentir como real, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus comentários criados ou padrão ou qual seu mundo é criado e uma mudança no sentimento é uma mudança de padrão. O sentimento é o segredo. O subconsciente nunca falha na expressão do que nele é impresso. No momento em que recebe uma impressão, começa a desenvolver formas de sua expressão. Aceita o sentimento impresso nele, ou seja, o seu sentimento, como um fato existente dentro de si mesmo e imediatamente começa a produzindo no mundo exterior ou objetivo aquilo que se exatamente a esse sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças que o homem aceita. Ela como expressa detalhes seus sejam rápidos até últimos ou não. Para imprimir o subconsciente com o estado você deve assumir. Ir o sentimento de que seria envolve-la apenas com o objetivo principalmente aqui. A forma de expressão ou problemas envolvidos não deve ser considerado por você. O que é pensado com sentimento em qualquer estado é impresso não subconsciente. Portanto, se você se concentra mais do que qualquer coisa nas dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente pela sua natureza não seletiva, aceita o sentimento de dificuldades e obstáculos como sua solicitação e execução para produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é a matriz da criação, recebendo a ideia em si mesmo através dos sentimentos do homem. Nunca muda a ideia recebida, mas sempre lhe dá forma. Portanto, o subconsciente expressa a ideia em imagem e semelhança do sentimento que recebe. Sentir desespero ou impossibilidade é imprimir ao subconsciente a ideia de identificação. Embora o subconsciente sirva ao homem fielmente, não se deve deduzir que a relação é a de um servo a seu mestre como se concebeu anteriormente. Os profetas antigos chamam-no escravo e servente do homem. São Paulo personificou-o como uma mulher e disse: "E as mulheres devem servir ao homem." O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos mentos. No entanto, o subconsciente tem um desgosto distintivo pela compulsão e responde à persuasão mais que às ordens, consequentemente amorosa, assemelhar-se à esposa, ao invés de servente, o marido dirige a esposa. Pode não ser verdade para homens e mulheres em sua relação terrestre, mas é verdade para o consciente. O sentimento é o segredo pela qual você não o vê. Buscar no exterior por aquilo que você não sente que é buscar em vão. Porque nunca encontramos o que desejamos, encontro é apenas o que somos. Em suma, você expressa e tem apenas o que você é consciente de ser ou possuir.